Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 ações que estão pagando mais do que a Selic nesse ano de 2021. São 5 ações pagadoras de dividendos que têm um yield maior do que a projeção final da taxa Selic. Mesmo com a taxa Selic subindo e muito até o final desse ano, ainda assim existem boas oportunidades na Bolsa de Valores. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então roda a vinheta e bora lá pro conteúdo. Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação e no vídeo de hoje vamos responder a pergunta do momento. Será que a renda variável morreu? Bom, há uns 6 meses atrás, quem tinha morrido era a renda fixa, né? Muito por conta da renda fixa estar em 2% no começo do ano e hoje está em 5,25%. Então, com essa reviravolta, com esse aumento da Selic, muitas pessoas estão achando que a renda variável morreu, que investir em ações agora não vale mais a pena, já que a renda fixa está pagando o mesmo percentual do que a grande maioria das empresas de dividendos. Mas, com esse vídeo aqui, eu quero desmistificar isso de uma vez por todas e mostrar que ainda existe boas oportunidades sim na Bolsa de Valores e dá sim pra gente continuar investindo em ações. Então, deixa eu só mostrar algumas informações aqui pra vocês, ó. Bom, estou compartilhando aqui a minha tela com vocês e estou aqui no site do Banco Central, né? E aqui no relatório do Banco Central, o Copom aumentou a taxa Selic para 5,25, como a gente pode ver aqui, e deixou aqui, ó, no final do relatório já um aviso, né? Ó, para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. Ou seja, já podemos esperar mais um aumento de um ponto percentual na próxima reunião do Copom. Ou seja, o mercado já sabe que a projeção da Selic para os próximos 45 dias vai ser de 6,25%. E mais uma vez estou compartilhando aqui a minha tela, estou agora no relatório do Boletim Focus, né? O Boletim Focus ele faz uma projeção da inflação, da taxa Selic, entre outros índices para o final do ano, tá? A gente pode ver aqui, ó, que a meta da Selic, tá? Para o fim do período, ou seja, o final do ano, há 4 semanas atrás, né, há um mês atrás, estava em 6,63. Há uma semana atrás já aumentou para 7. E hoje o Boletim Focus aqui, ó, já está com uma projeção de 7,25% da taxa Selic no final do ano de 2021. Então, com base nisso, eu vou mostrar aqui para vocês 5 ações, 5 empresas pagadoras de dividendos que estão pagando mais do que 7,5%, né? Que já é mais do que a projeção da Selic para o final de 2021. Como vocês podem ver nessa tela aqui, ó, essas são as 5 empresas pagadoras de dividendos que estão com um yield maior do que a projeção da Selic no final do ano. Então nós temos aqui a primeira empresa, a Vivo, está pagando 7,68%, depois vem a Vale com 8,4%, a CEMIG com 8,36%, a Even, uma construtora, com 8,5% e Indústrias Home, né, com 8,82%. Então temos aqui 5 empresas que estão pagando mais do que a projeção final da Selic no final do ano. Mas não adianta a gente pegar apenas o yield atual, né? Vamos olhar aqui a consistência de pagamento do proventos dessas empresas. Vamos ver se no seu yield histórico elas conseguem manter esses mesmos yield, tá? Então, nossa próxima tela aqui do nosso slide, ó, vou mostrar aqui o dividend yield histórico das companhias. Bom, a gente já percebe aqui que a Vivo está com 7,34, né? Bem perto aqui do yield atual da companhia. A Vale já cai, né, de 8% para 5%, né, no seu yield histórico. Isso aqui, tá, galera, é um recorte de 10 anos, tá? Depois a CEMIG vai para 10%, então a CEMIG hoje está pagando um yield menor do que o próprio yield histórico da companhia, né? O que a gente pode concluir disso? Que para o futuro a CEMIG pode sim vir a pagar um yield até maior do que 8%, né? Depois a gente tem aqui a construtora Even, né, caindo de 8% para quase 6%, então também tem uma leve queda no seu yield histórico, e a Indústria Home aqui caindo para 5,33%. Para a gente poder também saber se essas empresas são ou não boas, né, são rentáveis, são lucrativas, têm boas margens, então eu vou trazer aqui outros 2 indicadores, além do dividend yield histórico, né, que é o ROI e a margem líquida. Vamos começar aqui pelo ROI, ó. Bom, o ROI é o Return on Equity, ou seja, o retorno, né, o lucro líquido que essa empresa dá em relação ao seu patrimônio total, tá? Bom, a gente percebe aqui que a Vivo hoje tem um ROI de 6,97%, esse é o ROI atual, tá? No último trimestre eu peguei, isso aqui tá atualizado. A Vale tá com um ROI de 43%, a CEMIG 18%, a Even 5% e a
Indústrias Home 21%. Então, por exemplo, né, suponhamos que todas essas empresas aqui, ó, têm um patrimônio de 100 milhões, né? Então é como se a Vivo estivesse dando aqui, ó, 6 milhões de lucro, ou seja, 6% em relação ao seu patrimônio líquido total. A Vale é como se ela estivesse dando aqui um lucro líquido de 43 milhões. Bom, se ela tem aqui um patrimônio líquido de 100 milhões, logo isso aqui daria 43%, tá? Então basicamente é isso que é o ROI, é a relação lucro dividido por patrimônio líquido. Bom, mas vamos ver se o ROI histórico dessas companhias vai se manter consistente em relação ao ROI atual, né? Será que esses números aqui estão muito distorcidos, tanto para mais, né, quanto para menos? Vamos ver isso no nosso próximo slide, ó. Bom, a gente já percebe aqui que a Vivo, ela aumenta e muito o seu ROI histórico. Então isso já mostra pra gente que a Vivo tem margem para crescer ainda, já que o seu ROI atual está em 6% e o seu ROI histórico está em 11%, né? Então ela tem mais lucro para dar aqui em relação ao seu patrimônio, né? Bom, muito por conta dessa crise que tivemos, é claro que o lucro líquido diminuiu bastante dessas companhias no último ano, tá? Bom, a Vale já tem um ROI de 10, ela sai de 43 e vem para 10. Por quê? Porque a Vale é uma empresa de commodities, né? A gente sabe que o preço do minério de ferro está nas alturas, está nas suas máximas aí nos últimos anos, por isso que a Vale está conseguindo ter um alto retorno em relação ao seu patrimônio líquido, dando aquela distorção de 43% de ROI no último slide que a gente viu. Bom, a CEMIG, né, tem um ROI histórico de 18%, então aqui um ROI bem em linha, né, com o ROI atual da companhia. A Iven cai já o seu ROI aqui para 5% e a Home quase aqui 7% no seu ROI histórico, tá? Outra empresa que está com o seu ROI atual distorcido, né, muito por conta do dólar, né, já que a Indústrias Home, ela importa, né, bastante dos seus materiais, seus produtos. Então ela se beneficiou aqui do câmbio, né, do aumento do dólar, fez com que ela tivesse um retorno maior. Bom, próximo slide aqui, vamos olhar a margem líquida dessas companhias. Bom, o que é a margem líquida, né? A margem líquida, em resumo, né, para ficar de uma forma bem simples a explicação, é quanto que você teve de lucro líquido em relação às suas receitas, né? Por exemplo, essas empresas aqui tiveram uma receita de 100 milhões de reais. Bom, mas no final das contas, você tirou as despesas operacionais, as despesas administrativas, impostos e etc. E lucro líquido no final das contas foi de 20 milhões. Bom, 20 sobre 100 é 20%, né? Então basicamente a margem líquida é isso. Quanto que você teve de lucro em relação às suas receitas totais. Quanto que daquilo que você faturou de fato virou lucro, tá? Bom, a Vivo aqui está com uma margem líquida atual de 11%. A Vale quase 31% de margem líquida, né? Bom, como eu já expliquei, esse número aqui está bem distorcido, a gente vai perceber isso no próximo slide, que é onde eu vou pegar a margem líquida histórica. Bom, a CEMIG já tem uma margem de 12%, a Iven de 4% e a Home 15%, né? Bom, quando a gente pega aqui a margem líquida histórica, a gente já percebe que a Vivo, né, tem 12% de margem líquida histórica, bem em linha com a sua margem atual de 11%. A Vale já cai lá dos 30 e poucos por cento para 12% na história, né? Então a gente percebe como o comprar a Vale agora, na minha visão, não seria uma boa, porque você estaria entrando no pico da commodity, né? No pico do preço das ações da companhia. Bom, a CEMIG está 13%, bem em linha ali com os 12% do último slide, a Iven 4% e a Indústrias Home aqui 6%. Então, em linhas gerais, para a gente concluir aqui o nosso vídeo, ó, estou mostrando aqui a tabelinha com todos os dados das companhias, então a gente percebe que a Vivo, tá, e a CEMIG são as empresas mais consistente nos seus resultados, tanto no pagamento de provento, ó, o atual está em 7,68 da Vivo, por exemplo, e o histórico é 7,34, enquanto a CEMIG 8,36 no yield atual e 10 no seu yield histórico, né? Então, na verdade, ela está até descontada o seu yield em relação ao seu yield histórico. Já as demais empresas, ó, por exemplo, a Vale está 3% acima do seu yield histórico, a Iven está mais ou menos 2,5% acima e a Indústrias Home também aqui perto ali dos 3% acima do seu yield histórico. Vamos falar do ROI também, mais uma vez, a Vivo e a CEMIG. A gente percebe que tem uma consistência maior. A Vivo tem até um desconto aqui, ó. Ela está com um ROI de 6%, enquanto o seu ROI histórico é de 11%. Então ela tem mais margem para crescer aqui o seu return on equity, né? Ou seja, ela pode dar ainda mais lucro em relação ao seu patrimônio líquido atual. Já a CEMIG basicamente está em linha, né? Não teve nenhuma novidade aqui.
manteve ali os 18% de ROI com o seu ROI histórico. E a margem líquida também aqui, ó, a CEMIG está bem em linha com o que ela já vem apresentando nas suas margens históricas, e a Vivo também. Já a Vale está bastante distorcido, né? Ela está com uma margem de 31%, enquanto a sua margem histórica é de 12%. A Even está em linha, a sua margem está em linha, o seu ROI, e a Indústrias Home está com um ROI bem elevado, bem distorcido, né? O seu ROI histórico é de 7%, então ela triplicou basicamente o seu lucro aí nesses últimos trimestres, muito por conta, como eu já expliquei, da variação cambial. Também ela aumentou bastante a exportação aí dos seus produtos, das suas máquinas aí para países do exterior, tá? E a sua margem líquida também tá bem distorcida, né? Tá mais do que o dobro da sua margem histórica. Bom, em resumo, o que eu tô querendo dizer com esse vídeo aqui? Primeiro, a renda variável não morreu, ainda temos sim boas oportunidades, boas empresas que pagam bastante dividend yield, né? Acima da projeção final da taxa Selic para 2021. Então ainda temos boas oportunidades. Segundo, não adianta olhar só o dividend yield. Não adianta só querer ranquear as empresas pelo yield atual nesses sites onde temos esses indicadores de forma gratuita, né, como Fundamentos, Fundamentei, Status Invest, entre outros. Não adianta fazer isso. Temos que olhar outras coisas como ROI, como margem e até mais coisas que eu não trouxe aqui, tá? Como grau de endividamento, geração de caixa, entre outras coisas, tá? E, principalmente, temos que olhar o histórico dessas companhias. Porque talvez a gente pode estar comprando hoje, aparentemente, uma boa empresa, com bom retorno, com boas margens, com bons lucros, mas se a gente for pegar o histórico da companhia, a gente vai perceber que no momento atual está havendo uma distorção nos números da empresa por conta de algumas coisas cíclicas, né? Como o preço da commodity, por exemplo. Isso é uma coisa cíclica. Não dá para contar com o preço da commodity, no caso aqui da Vale, nas alturas para os próximos 3, 5, 10 anos. Muito provavelmente vai cair, e muito, o preço do minério de ferro para os próximos anos. E aí, os lucros da Vale vão cair, consequentemente a sua cotação vai tender a cair também. Então é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Então o primeiro detalhe é, sim, temos oportunidade. Segundo detalhe é, não olhe só o dividend yield, olhe o histórico da companhia, vê se ela sempre paga de forma consistente e veja se não tem distorções nesses números. E o terceiro fato é, olhe para outros múltiplos, não apenas o dividendo, beleza? Então esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha agregado algum tipo de valor e conhecimento para você. Se sim, se inscreve no canal, você vai ajudar o canal aqui a crescer e também vai se ajudar, porque assim você não vai perder nada de todo o conteúdo que eu trago todos os dias aqui no canal. Pelo menos tem um vídeo novo para ajudar você a ser um investidor melhor, entender um pouco mais sobre investimento e economia, beleza? Eu sou o Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação, eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!